Você quer aprender a brigar? Em todos os relacionamentos existem brigas. Em todos os casamentos. Não existe um casamento que não tem briga. Não existe um relacionamento que não existam brigas. Mas é interessante que essas brigas, alguns brigam todo dia. Outros quase não brigam. Se você briga todo dia, alguma coisa está errada aí no seu casamento. Se não passa uma semana e vocês não conseguem passar uma semana sem brigar, alguma coisa está errada. Mas eu quero falar de uma briga que é saudável, uma briga que é edificante. Aí você vai falar assim, mas tem briga edificante? Tem. O casamento, ele é feito de tempos, de estações. E existem, às vezes, alguns tempos que são mais difíceis que outros. Mas eu e você precisamos aprender que o tempo da briga, ele não pode ser um tempo de destruição. Ele não pode ser o tempo onde vai acabar tudo. Não, ele é um tempo talvez até importante para que mudanças importantes aconteçam. Você quer ver uma coisa? Um esporte que está muito em moda hoje, o MMA, o UFC, deu aí o nome que você quiser, ele começou com um outro nome. O nome que tinha antes era Vale Tudo. E valia tudo, mas eles mudaram um pouco porque, segundo os atletas desse esporte, o negócio era tão violento que não dava muito para o povo assistir. Então eles mudaram um pouco e colocaram algumas regras. E o MMA, ele tem regras. Você olha aquela luta, aqueles dois se pegando ali, ou aquelas duas se pegando, aqueles dois atletas ali, ele tem regras. Você não pode pôr o dedo no olho, você não pode dar chutes ou socos aqui na nuca ou na região da coluna, não pode fazer isso. Na hora da luta, você não pode agarrar naquele octógono. Eu sei porque eu fui pesquisar, mas é interessante isso. Eles entram naquele octógono sabendo das regras daquela luta. Eles sabem que se eles colocarem o dedo no olho, eles são desclassificados. Eles sabem que se eles fizerem determinada coisa, eles perdem ponto. Então eles entram ali para lutar, mas para lutar dentro de um limite de regras. E eu quero perguntar para você hoje, o seu casamento tem regras para vocês brigarem? É engraçado que você deve estar se perguntando assim, como assim regras? E quase sempre quando a gente fala sobre isso, ninguém tem regras para brigar. É um vale tudo mesmo. Vale tudo, vale jogar na cara tudo, vale trazer as coisas que irritam, vale xingar a mãe do outro, vale qualquer coisa. E na realidade não pode ser assim. Quando você vai para uma briga, você tem que saber que existem limites. Algumas pessoas, e eu acho engraçada essa expressão, elas falam assim, mas eu falo tudo que eu penso mesmo. Provérbios diz que você falar tudo que pensa não é sinal de força, mas é sinal de insensatez, é sinal de falta de sabedoria. Quando você fala tudo que você pensa, você fala coisas que você não precisava, não é assim? Quantas vezes depois de uma briga você se arrependeu de ter falado algumas coisas? Quantas vezes depois de uma briga você ficou pensando, puxa, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter tocado nesse assunto? É interessante, e num dos seminários que nós ministramos, nós falamos sobre esse assunto, aprendendo a brigar. E é um desafio, porque a briga ela acontece num momento onde a gente não está calmo, onde a gente está irado.
E às vezes não estamos só nervosos, mas a gente quer pular no pescoço se pudesse. Então, uma das primeiras regras é: não tem contato físico, violência física, nada disso. Isso é uma primeira regra. Não pode existir nada desse tipo. Uma outra coisa que não pode existir é as ofensas verbais. Puxa, isso adianta o quê? O que adianta? É interessante que nós queremos brigar, porque a gente está com a razão. A gente quer mostrar que estamos certos, então eu preciso falar tudo e mais um pouco. Não, para um pouco, espera a água esfriar um pouco. Não adianta falar coisas até verdadeiras, mas naquela hora não vai adiantar nada. Então não é a hora de você falar tudo que você está pensando. Não é a hora de colocar até assuntos que precisam ser debatidos. Ali não é a hora. Então aprenda a brigar. Aprenda a ter talvez até uma palavra de cuidado ali naquele momento. Aprenda a segurar a sua língua. Aí você fala assim: ai, mas eu não consigo. Mas peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude. Ali não é a hora de ofender. Você está ali com alguém que você ama e estão tratando de algo sério e de repente começam a falar coisas que só vão ferir e a coisa vai piorar. E quantas brigas que começaram de coisas pequenas, elas se tornam tão grandes que acabam em separação. Não precisa acabar assim. Não precisa ofender. Um ofende, o outro quer ofender mais ainda. Aí esse aqui se sente: ah não, eu preciso ofender ainda mais, então eu vou ofender. E aí fica aquela coisa, vai crescendo. Daqui a pouco não dá mais para juntar os cacos, porque quebrou-se completamente. Eu quero trazer essa palavra para você. Na hora da briga, fecha a tua boca. Se precisar, muda a língua. Ontem a gente estava falando com algumas mulheres e uma delas disse assim: olha, quando você estiver com muita raiva, enche a tua boca de água e fica com a água na boca para você não falar nada. E eu achei muito engraçado, que eu nunca tinha ouvido isso. Mas tente de alguma maneira colocar limites para essa briga, porque elas vão acontecer. De uma maneira ou de outra, numa intensidade ou de outra, elas vão acontecer. Mas o que vai guardar o seu casamento é o cuidado nessa hora. Porque tem horas que a briga é tão intensa, quando você olha não sobrou nada. E aí? Você ganhou, você tinha razão, ou o outro tinha razão, ganhou, mas perdeu todo o resto. Você olha em volta, não sobrou nada. Não, eu e você precisamos ser sábios até no dia deste embate difícil, da briga. Que você possa vencer, sim, mas não vencer porque você tem a razão, mas vencer na sabedoria do Senhor. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus. A Bíblia diz isso. Eu preciso de sabedoria, eu vou para o trono do Senhor. Me ajuda a lidar com essa questão difícil que eu tenho com o meu marido, com a minha esposa. Me ajuda, me dá sabedoria. E Deus vai dar. Deus é o Deus que nos ajuda em todas as coisas, até nisso. Saiba que o tempo de briga precisa de regras, precisa de limites. A briga com seu marido, com a sua esposa, não vale tudo. E que Deus traga um tempo de paz para o seu casamento. E que você saiba produzir a paz dentro do seu casamento. Deus te abençoe. Fique na paz. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Compartilhe com outros casais que você conhece, que precisam aprender a brigar. Deus te abençoe.